Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Andréia. Já tem gente chegando aqui, né? Oi, Marcelo. Você por aqui também? Que bom. Gente, essa live que eu coloco como live surpresa, porque ela emerge de uma necessidade. Ela sempre emerge de uma situação que eu estou trabalhando, tratando, organizando, vivendo, e aí eu começo a observar algumas coisas, isso vai trazendo um sufoco, vai trazendo uma angústia, vai trazendo uma necessidade que me inspira a trabalhar com informações, né? Então, essa live de hoje, ela emergiu disso, na verdade, uma compilação das perguntas que a gente tem recebido, a equipe tem recebido e me passado, desde que eu lancei esse último curso, né? Que é a formação, os fundamentos da identificação, desperdotação e 2E. Quando a gente começou a receber as perguntas, eu comecei a analisar essas questões, eu comecei a... Sabe quando você entra assim num processo de pressa, de uma angústia, que eu não quero esperar, que a importância da gente retomar conhecimentos, retomar informações, porque, gente, nós estamos lidando com uma área de alto risco, né? Como eu coloquei até na aula inaugural, é uma área de alto risco, porque ela envolve vidas, e ela envolve vidas presentes, e ela envolve o desenvolvimento dessa pessoinha ao longo da vida. Então, aquilo que acontece na infância, que a gente não consegue detectar, identificar e aplicar abordagens e ações preventivas, é muito perigoso, né? Nós que vivemos, eu acho que aqui tem vários profissionais, né, junto comigo, que vivem esses bastidores, que acompanham famílias, que fazem avaliação, né, que trabalham com identificação, que atendem famílias, que atendem adultos, que atendem adolescentes superdotados. E quando a gente lida com o problema do adolescente, do adulto superdotado, a gente vê a importância da infância. Eu sempre me dediquei, houve uma época que eu me denominava, a partir dos estudos, das qualificações que eu fiz, uma cientista da infância, porque eu me dediquei profundamente à infância. Depois eu fui estendendo, comecei a trabalhar com adolescentes, com adultos, e aí, quando eu cheguei no adulto, eu falei, meu Deus, cadê a criança? O que fizeram com essa criança? E aí, a gente começa a ver que nesse adulto tem uma criança que precisava ter sido vista, né? Que ela precisava ter sido olhada com uma perspectiva diferente. E aí, eu comecei esses atendimentos, comecei a avaliação, que eu já faço há bastante tempo. Comecei a fazer consultas para conseguir entender, ver se eu conseguia ampliar minimizar esse sofrimento que não era para ter exatamente nessas duas condições, superdotação e dupla excepcionalidade. Mas aí eu vi que a gente precisa investir na infância. O quanto mais cedo, melhor. Só que quando já passou, a gente só consegue enxergar, entrar em pânico e correr atrás de alguma coisa do que ficou para trás, às vezes, depois que já chega numa idade que nós consideramos tardia. A partir de 7, 8 anos já é um pouco tardia, 15, 16, nem se fala, adulto também. É possível a gente retomar algumas questões, né? E é isso que eu entendi, que nas perguntas ainda estão muito atravessadas de informações que são equivocadas, informações incompletas, né? Eu não gosto de falar errada, porque muitas informações, elas vêm permeadas de concepções, da visão da pessoa, da visão que desenvolve, da formação que teve, e aí a gente não condena, porque aquela formação, aquela ideia ficou fixada.
O problema é quando isso se reduz a algo que prejudica, começa a prejudicar o desenvolvimento. Então, isso me inspirou. As perguntas, assim, uma quantidade enorme de perguntas que a gente foi recebendo sobre o curso, mas cada pergunta, ela vinha atravessada por informações, né? E umas informações, por exemplo, como que superdotado, existe superdotado com TEA, se são duas condições contrárias, opostas. Então, assim, algumas perguntas que realmente elas dão um certo medo, porque a gente imagina que já deveríamos estar mais avançados. Então, eu fiz um compilado dessas perguntas e trouxe aqui hoje, abri essa conversa com vocês ao vivo, para a gente conversar, vixe Maria, para a gente conversar a respeito disso. Vou trazer algumas coisas, né, a respeito disso, algum conteúdo, depois eu vou focar nas perguntas que vocês estão fazendo, para responder também, né, algumas coisas. Por exemplo, o que me inspirou? Depois que eu fiz esse compilado com as perguntas que a gente recebeu, eu vi que a gente precisa focar em algumas informações. E aí, o assunto que eu imaginei fazer nós temos diferentes abordagens para aprender sobre superdotação e dupla excepcionalidade. Nós temos linhas de abordagem diferentes. A gente tem o repertório adequado, né, para pais, para profissionais, para área da educação. Quando a gente vai fazer uma palestra, por exemplo, que às vezes já faço de vez em quando entrevistas com adolescentes, que eu amo fazer isso, que eles me convidam para conversar sobre a superdotação e muitos se auto-identificam, criam angústia, falam, meu Deus, então é isso, e começam a fazer perguntas. Quando a gente começa a entrar nessa realidade deles, a gente percebe que tem muitas informações que precisam ser ressignificadas, né? E aí a gente vê que tanto tem coisas muito básicas, como algumas questões que elas entram no que eu chamo de prejuízo, de dano. E um dano em uma condição neurodivergente, às vezes, gente, é uma situação, é um risco de uma medicação errada. O efeito colateral, a sequela vem e às vezes você não consegue alterar isso com tanta facilidade. Então, acho que vocês já perceberam, quem me segue há mais tempo, que eu não faço nada aleatório, né? Eu tenho um propósito, uma finalidade muito definida, delimitada na minha cabeça, que é fazer com que aqui no Brasil a gente enxergue a superdotação e a dupla excepcionalidade como funcionamento de pessoas neurodivergentes, pessoas que têm isso como uma condição do neurodesenvolvimento, que isso traz uma modificação no jeito de viver, no jeito de ser. E esse jeito de ser, ele impacta no jeito de viver, no jeito de conviver, no jeito de se relacionar. E esse impacto no relacionamento, nas relações, ele acontece desde o bebê na creche, como esse bebê olha para os amiguinhos, para os coleguinhas, o que ele está vendo, porque é uma criança que já nasce com a autoconsciência muito desenvolvida, o que ele está absorvendo ali? E aí eu trouxe hoje para vocês um ponto muito interessante a respeito de memórias, para diferenciar esses repertórios, para vocês entenderem a profundidade desse risco, né? A profundidade do cuidado que a gente precisa ter com informações, com aquilo que eu, como a especialista, como profissional da saúde, como profissional da educação, que nós somos as referências para os pais. Os pais confiam em nós, confiam no especialista, confiam no médico, apostam que tudo que o professor diz é regra, é norma, é lei. Então, gente, vamos cuidar disso, pensar que na frente, que dentro de cada família, daquele pai que às vezes a escola acha chato, que o médico recebe com o filho ali desesperado, e ele nem olha direito para acolher com carinho, com mais
humanidade, não, nem sempre, não é por maldade, mas é pela rotina desenfreada que todo mundo tem. Mas a gente precisa pensar que nós estamos lidando com pessoas, e com pessoas que são atravessadas por um raio da neurodivergência. E esse raio modifica a vida dessas pessoas, o funcionamento, o modo como elas são. Então, isso me inspirou exatamente para trabalhar nessa questão do funcionamento. Então, tudo que eu faço tem essa intencionalidade. Vamos abrir os olhos. Qual é, o que eu gostaria muito? Qual é meu sonho de consumo com tudo isso, né? Com esses projetos que eu vou começar, que eu comecei com a sincronia e que agora eu vou pegar tópicos específicos para ir aprofundando, porque a minha intenção é, ao longo do ano, a gente conseguir desvendar com muito mais clareza, como uma lupa, coisas, situações para a gente dar uma chacoalhada e a gente mudar a situação dessas pessoas aqui no Brasil, né? Porque se a gente tira o pé que está fixado nessa visão deturpada e que é a visão que traz o sofrimento. Então, duas coisas importantes que permeiam esse propósito, essa intencionalidade que eu gosto sempre de colocar. Uma é a formação de uma consciência crítica. Todo curso, toda abordagem, toda palestra, toda conversa, ela tem sempre que ser direcionada não para conteúdos fragmentados ou para informações que não têm uma procedência científica, que não têm um embasamento, que não têm um eixo lógico para que as pessoas comecem a construir o que eu chamo, né, o que nós chamamos na sociedade, na comunidade, de consciência crítica, para a gente chegar ao sonho de consumo de desenvolver uma massa crítica na superdotação e dupla excepcionalidade. Essa é a trilha que a gente precisa seguir para alcançar. A consciência crítica é sobre essa visão que a gente precisa ter, por exemplo, da capacidade de profissionais da educação, da saúde e principalmente pais conseguir analisar, questionar e julgar os nossos procedimentos. É conseguir olhar para aquilo que está sendo proposto como abordagem para o seu filho, porque, gente, tudo que eu pego como paciente, como pessoas, crianças para avaliar, que você, médico, recebe no seu consultório, psicólogo, fonoaudiólogo, que vocês recebem, é filho de alguém. Então, essa consciência crítica, ela primeiro, ou simultaneamente, ela precisa se instalar nos pais. Eles precisam ter uma capacidade, desenvolver uma capacidade, assim como nós profissionais, de questionar, por exemplo, questionar um procedimento que eu já faço há muitos anos. Será que isso ainda se aplica? Será que não mudou nada? Será que o que avançou para eu conseguir mudar esse meu modo de agir, esse meu modo de fazer? Então, nessa capacidade de questionar, de julgar, de entender quais são os aspectos que não estão batendo. Essa conta fecha. Aquilo que esse médico está me dizendo, que esse psicólogo, esse fonoaudiólogo, essa neuropsicopedagoga, esse professor, esse diretor, aquilo que eles estão me dizendo, fecha a conta? O que diz do meu filho? Se parece com ele? Faz sentido? Então, só assim nós vamos conseguir construir, desenvolver essa consciência crítica, essa capacidade crítica de analisar, questionar, julgar e descobrir os pontos frágeis nos nossos procedimentos e os pais perceberem naquilo que é proposto para os seus filhos, para a gente chegar um dia, e eu espero que não demore tanto, como o superdotado é apressado, vamos agilizar essa formação de uma massa crítica. O que é a massa crítica nessa perspectiva que eu quero trazer para vocês, que a gente precisa começar a desenvolver aqui nesse país nosso, em relação ao nosso tema, que é a nossa vida, a nossa realidade, que é a superdotação e dupla excepcionalidade. Essa massa crítica abordar, conseguir que pontos de atenção, ideias
que mudanças atinjam um nível tal de aceitação, de influência e de participação suficiente para gerar uma mudança radical, uma transformação. Mudança é pouco, mudança não transforma, né? Mudança é uma alteração de uma realidade dentro da mesma realidade. Quando a gente fala em transformar, a gente fala nessa modificação mais disruptiva. Então, a gente precisa provocar, não mudança, gente, mas a gente precisa provocar transformação. E a gente vai conseguir isso quando chegar nessa consciência crítica e passar a assumir o nosso papel de construir essa mentalidade de uma massa crítica na superdotação. Então, isso me inspirou para trazer essa discussão a respeito das perguntas que eu recebi. Então, existe uma diferença de abordagem para pais, para profissionais da saúde e profissionais da educação, né? O que é? Onde está essa diferença? No repertório. Quando a gente fala, qual é a diferença, por exemplo, de um projeto, de uma formação, de um curso, quando nós vamos preparar para que isso atenda a necessidade ou perfil de pais, de médicos, fonoaudiólogos, da área da saúde e da área da educação. Por exemplo, pais. Os pais, eu vejo a participação de pais que é sempre que necessário. Por quê? Porque o que muda num projeto específico para pais e para profissionais é o repertório. Esse repertório é que vai caracterizar aquilo que eu vou levar e que vai desenvolver essa consciência crítica. Por exemplo, no caso de pais, o que tem de comum em qualquer público? O suporte da ciência. Isso é um direito de profissionais, mas é um direito também de pais. Então, esse suporte da ciência, essa fundamentação muito consistente, muito densa, ela precisa estar em qualquer repertório, né? Em qualquer público. Isso é idêntico, isso é semelhante para tudo. E o que é diferente nessa preparação de massa crítica, por exemplo? É o centro de tudo. O centro de tudo é o filho de alguém. Quando eu falo de neurodivergência genética, eu estou falando de um bebê, de uma criança na primeira infância, que nasceu com um funcionamento diferente, então eu vou ter sempre o filho de alguém. Os pais, qual é esse repertório que, no caso de médicos, eles vão estar sempre tratando do filho de alguém. No caso de equipe escolar, eles vão estar sempre educando o filho de alguém. No caso dos especialistas de identificação, eles vão estar avaliando o filho de alguém. Então, o repertório para pais, ele atende a dois perfis. Tem aqueles pais que gostam muito de ter um arcabouço de conhecimentos científicos, que já tem um autodidatismo subjacente mesmo, né? Ao estilo, ao perfil. Então, ele gosta de conhecimentos científicos, de abordagens muito mais profundas, para ele entender e, a partir dali, ele começar a conhecer melhor o filho, e dali ele começa a se entender e a entender também como lidar com essa questão. Mas tem aqueles pais que gostam do que fazer. Isso tem muito a ver com estilo, né? Estilo de aprendizagem. Eles gostam mais de saber assim, como lidar. Então, existe um perfil que quer um embasamento de conhecimento científico profundo e um perfil que está mais ligado à educação parental mais prática, como lidar. O repertório para esses dois, ele é diferente, né? Eu trabalho, nesse caso, quando eu vou organizar essas programações, o mesmo conteúdo tópico, mas com abordagem completamente diferente, para atender esses dois perfis, né? Se eu tiver pais, porque tem pais profissionais, pais professores e pais que estão lá só para absorver, para internalizar mais questões para conhecer essa neurodivergência dos filhos. E tem algo que você desenvolve com repertório para aqueles pais voltados para a educação parental, dinâmica parental. O que fazer? Por exemplo, qual é a diferença
Eu vou dar um exemplo para vocês em que consiste essa diferença. Então, memória. Eu vou trabalhar memória com um curso que eu preparo para profissionais e vou trabalhar memória com um curso que eu vou trabalhar com pais. Qual é a diferença da abordagem? Quando eu vou trabalhar memória num repertório para profissionais, eu vou seguir uma abordagem para levar o funcionamento do sistema incrível de memórias de superdotados e dupla excepcionais. Esse sistema de memória, ele tem um peso muito grande, porque memória é quase que sintoma de superdotação e dupla excepcionalidade. O sistema de memórias, ele tem um peso muito grande. Eu me direcionei para esse hiperfoco há um tempo atrás e continuo investindo, imergindo nesse estudo, porque os cientistas estão preocupados com o peso da influência do sistema de memória em superdotados e dupla excepcionalidade. E esse sistema, inclusive, tem estudos que eu passei na formação prêmio, que é no desenvolvimento de crianças prodígio, né? Os prodígios, que não são necessariamente superdotados, que é um outro paradigma que a gente tem que quebrar, que prodígio não é um contínuo da superdotação. Existe prodígio superdotado, prodígio inteligente e prodígio com inteligência média e prodígio que não é superdotado. Existe superdotado prodígio. E os cientistas descobriram que o sistema de memória, ele influencia muito isso. Então, é isso que eu vou levar para um repertório com profissionais. Porque vai entrar esse funcionamento da memória para a área da saúde, em que isso impacta? O que pode estar acontecendo com aquele paciente que tem relação com o sistema de memórias que influencia fisiologicamente e neurofisiologicamente? Nesse sistema de memória para profissionais, o que a ciência vai trazer? Por exemplo, existe a memória implícita, a memória que é direcionada a uma aprendizagem implícita, que está vinculada à memória que gera aprendizagem explícita. Nessa memória relacionada à aprendizagem implícita, tem um fator muito interessante. A gente às vezes fica perguntando, como é que uma criança consegue nascer falando tão bem? Por que uma criança fala aos 4 meses, né? Porque já teve relato de criança que com 3 meses falou para a mãe, oi. A mãe quase ficou doida, né? Apavorou. Tem criança que fala mamãe, água, às vezes até uma pequena frase com 4, 5, 6 meses. E tem crianças superdotadas, tão superdotadas quanto essa outra criança, que ela demora 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, até 3 anos de idade, sem falar, sem fluência, calada, às vezes até sendo diagnosticada com um problema de linguagem, um transtorno relacionado à fala ou à comunicação à linguagem, e de uma hora para outra parece que acontece a ligação de um circuito e essa criança dispara a falar, como se ela nunca tivesse deixado de falar. Então, o que acontece isso? É no sistema de memória. E se os profissionais da saúde não tiverem esse conhecimento, uma criança pode passar, por exemplo, de 2 a 3 anos da vida dela sendo confundida com transtorno de linguagem, com um distúrbio de comunicação, um transtorno de fala, se na verdade elas estão processando dentro desse sistema de memória que acumula um repertório, é como se ela estivesse construindo mentalmente. Em determinado momento, falar, agora eu posso falar, e ela dispara como se nunca tivesse deixado de falar. Isso está vinculado a esse sistema de memória implícita. O que esse sistema de memória implícita faz? Ele traz uma capacidade para crianças superdotadas e dupla excepcionalidade, que a gente tem que parar de pensar que pessoas com dupla excepcionalidade têm um problema que elas não se desenvolvem. Esse sistema de memória ele é tão potente numa categoria como outra, porque a dupla excepcionalidade ela é uma categoria da superdotação. Tem autores que eu achei muito pertinente a denominação que eles deram, que a dupla excepcionalidade é uma superdotação atípica.
né? A tipicidade dentro de uma condição atípica ou neuroatípica. Então, essa memória automática e essa memória implícita, né, que gera essa aprendizagem implícita, ela faz com que o vocabulário, o desenvolvimento linguístico, a aprendizagem de memórias processuais, porque a memória processual é aquela memória que a gente se lembra de passos dentro, que nós chamamos, tem a ver com funções executivas, os passos para realizar alguma coisa. Por exemplo, para dirigir, eu tenho os procedimentos que eu vou automatizando para o carro sair do lugar. E essas memórias processuais, elas saem como se fosse um insight. A criança desenvolve um vocabulário muito potente, um repertório de vocabulário, começa a construir frases gramaticalmente corretas, às vezes até melhor do que seus próprios pais, fala muito melhor do que os professores, e começa a compreender normas sociais, começa a ter insights de conhecimentos que isso acontece com adulto, com adolescente também, que de repente pensa, mas como é que eu cheguei aqui? Como é que eu entendi isso? Você consegue, inclusive, explicar o caminho para chegar ali, mas não sabe de onde tirou, de onde aquilo veio. Isso está no sistema de memória de pessoas superdotadas. Gente, nós precisamos construir isso, porque esse fenômeno, essa composição de aprendizados, de insights, ela acontece automaticamente. Ela acontece sem instrução verbal, sem instrução explícita. Não precisou que alguém explicasse, que alguém lesse, ela convivesse, às vezes aquela coisa, não, é porque convive com pais intelectuais. Não, gente, isso tem a ver com esse sistema de memória. O que isso serve, que é muito importante para a escola e para o professor, para os educadores? Respeitar o funcionamento de alunos que têm esse sistema muito potencialmente desenvolvido e que só vai atingir o seu máximo potencial ou desenvolver esse potencial se a escola der abertura para isso. Então você fala, mas esse aluno é igualzinho, ele está acompanhando a turma. Gente, não tem condição de um superdotado acompanhar a turma, tem um problema aí. E conhecendo como funciona esse sistema de memórias, a gente vai entender, por exemplo, sobre aceleração. Por que não precisa de pré-requisitos? O que são saltos intuitivos? Então, são conhecimentos que vão potencializar o entendimento desse médico, desse fonoaudiólogo e desse professor, coordenador, cientista, professor de universidade, para ele aprender, para ele incentivar estudos. Aqui no Brasil, eu estou muito feliz que a gente tem professores de universidades inscritos nesse programa de formação dos fundamentos, porque a gente precisa incentivar a pesquisa longitudinal no Brasil, precisa incentivar a pesquisa científica, extrapolar um pouco daquele âmbito acadêmico, de analisar uma literatura com um conjunto de autores que são simpáticos ao orientador, e você vai estudar um objeto de estudo, você vai analisar, vai construir um objeto de estudo, uma pergunta, problema, para responder aquilo, confirmar autores, e a gente precisa romper com isso para quebrar esse muro e entender, por exemplo, essa questão de memória. Vamos para o repertório dos pais. O que eu levaria para o repertório dos pais, né, em relação à memória? O mesmo tópico do repertório para profissionais. O sistema de memórias de superdotados e dupla excepcionalidade foi descoberto, isso não é de hoje, e a gente não tem isso como um conhecimento disseminado, que precisa estar nos consultórios, nas avaliações, na compreensão da aplicação de testes e nos pais. Eles desenvolvem, criam uma vulnerabilidade a traumas. Os cientistas descobriram isso quando eles foram estudar os prodígios. Então, essa vulnerabilidade a traumas é o repertório de memória que eu vou trabalhar com os pais. Porque esse trauma são memórias implícitas que são construídas ao longo da infância desde bebê. Então, os pais precisam saber, desde cedo, quais são as experiências que podem ser negativas ou positivas, que podem influenciar.
E vocês sabiam que a construção, a consolidação da personalidade, porque a personalidade existe um núcleo inato, né? É um núcleo inato. Você já nasce com essa personalidade, vai refinando, vai construindo filtro, mas ali cada um cada um da hora que está ali na barriga, de repente, sendo concebido. Então, desde esse momento, quando começa a construir tudo isso, identidade, que é o guarda-chuva maior, aí vem a personalidade, vem as experiências que acontecem no ambiente parental, gente. Essas experiências, o que a ciência entendeu é que 80% são influenciadas por experiências e observações, e 20% são influenciadas pela genética, aquilo que já nasce com a criança. Olha o risco disso. Olha a influência da experiência. Olha o que acontece. Eu tenho atendido crianças já há algum tempo, e eu estou com casos muito críticos que estão exatamente centrados na memória episódica. Traumas que eles têm picos, que eles voltam com uma força violenta na criança, e isso tem prejudicado o desenvolvimento dessas crianças. Tem desenvolvido que está muito semelhante à TAG, porque a TAG ela é também genética, né? Mas não se desenvolve, nasce com. Isso aí também já foi comprovado. Inclusive a dupla excepcionalidade, a superdotação com TAG. Mas tem 2 casos que eu estou acompanhando e avaliando, que não é exatamente TAG, mas foi um nível altíssimo de trauma que essas crianças adquiriram numa infância mais precoce. Uma delas está ligada a uma música e outra está ligada ao que uma professora fez com essa criança dentro da sala de aula. Gravíssimo. É considerado um abuso, uma violência pedagógica, né? Um abuso psicológico desse professor. E essa criança até hoje tem desenvolvido alguns problemas que realmente ela não merece, está totalmente ligada. E o pior de tudo é menina. E menino superdotado ou com dupla excepcionalidade, a gente já falou, eu já coloquei algumas coisas a respeito dessa complexidade. Tudo isso é centrado no sistema de memória. Esse repertório é para o curso de pais. Esse repertório é para a experiência parental. Como eu me comunico com o meu filho? O que eu faço na hora da crise para eu não implantar ali naquele momento memórias que vão construir traumas, né? Então, essa é a diferença que a gente vai fazer a respeito desse repertório de um para o outro, que é uma pergunta que veio demais. Pais podem fazer, profissionais de saúde, o que eu vou ganhar, o que eu vou receber com isso, eu vou aprender a lidar? Eu digo que a base de qualquer trabalho, qualquer expertise profissional de alto nível, é você saber o que está fazendo. É você conhecer com quem você está lidando. Sabe aquela frase que ninguém gosta de escutar, que a gente se zanga? Você sabe com quem você está falando? É isso. A gente precisa saber com quem nós estamos falando. E quando a gente sabe com quem está falando, aí a nossa capacidade de acertar nas nossas abordagens profissionais, gente, tem um pico assim de acerto, vamos dizer assim, muito maior. Então, nesse caso, por exemplo, profissionais da saúde, o que se ganha quando você faz uma formação, um treinamento, participa de alguma coisa relacionada a entender superdotação e dupla excepcionalidade? Porque o problema que nós temos hoje com a área da saúde é: superdotado? Não, eu não quero saber disso. Eu recebo muito isso, eu sei que vocês também que estão nesses bastidores de atendimento, que os pais falam, eu cheguei para o médico, falei, doutor, meu filho é superdotado. Não tem nada a ver com isso. Não, isso aí não diz nada. E tem psicólogo também que tem falado isso, né? Não, a superdotação a gente deixa que ele vai. Gente, não é isso. Existe uma questão, eu vou trazer só um dos exemplos, por que profissionais precisam desse conhecimento profundo e diferenciado sobre
fundamentos para identificar o que tem a ver eu médico, eu médica, eu fonoaudióloga, eu terapeuta ocupacional, psicóloga, ou neurologista, neuropsiquiatra, um pediatra, principalmente pediatras, por favor. O que tem a ver, para que eu tenho que entender de superdotação e dupla excepcionalidade? Agora eu vou falar isso para repertório, pais e professores, e qual é o impacto disso numa sala de aula. Amígdala cerebral. Quando a gente começa a estudar profundamente o cérebro das crianças, né, neurodivergentes, a amígdala cerebral tem no cérebro de todo mundo. Mas nas crianças superdotadas, ele tem, e dupla excepcionais, ela tem um papel vital. Porque essas pessoas, eu nem preciso dizer que elas vivem em processo de luta e fuga, elas vivem em processo de autodefesa, um estresse contínuo. Isso é o que é mais comum nos estudos. Descobrir que crianças superdotadas, alunos superdotados, pessoas superdotadas vivem um ciclo de estresse contínuo. E esse estresse contínuo, ele afeta, não é que ele afeta, mas a amígdala cerebral, ela fica atiçada, ela toma a frente, ela toma a defesa. E essa amígdala cerebral, ela é responsável pelo processamento das emoções, diretamente ligada ao medo, entre outras coisas, né? Porque a amígdala cerebral, em relação ao processamento das emoções, é a partir dela que a gente processa medo, tristeza, alegria, raiva, dor, tudo que tem a ver com o impacto das emoções, né? Eu não estou falando aqui de sentimento, mas de emoções que são instintivas, automáticas. Ninguém regula a emoção, ninguém controla a emoção, porque a emoção é interna, ela está no cérebro. É mais situada na amígdala cerebral, que é para fazer essa autodefesa, esse processamento. E como ela está centrada no processamento das emoções, o que eu vou trazer de mais forte disso em relação ao superdotado dupla excepcionalidade é o medo existencial. O medo existencial, aquele medo que não tem explicação, é aquela percepção de perigo, de coação que faz crianças comerem as unhas, arrancar pedaço dos lábios, puxar cabelo até fazer um buraco e nem percebe, machucar, se furar, arrancar a pele dos dedos para sentir uma dor física, para aliviar uma dor que eles não estão entendendo por quê. Porque o cérebro vai, desvia, se esquiva para aquela dor plausível, né, lógica. E eles ficam, por exemplo, tem crianças que os pais já falaram, ele pede, pelo amor de Deus, deixa eu assistir o celular, o desenho, o filme, o que for, para eu conseguir comer esse alimento. Ou seja, ocupa meu cérebro, me ajuda, para eu conseguir atender você e comer isso que você quer tanto, porque diz que é saudável. Tentando manejar uma situação sensorial com algo físico. E às vezes, quando eles descobrem que a dor física também ajuda nisso, gente, é a pior descoberta que tem. Então, a gente precisa entender, médicos, a área da saúde de um modo geral, qual é o impacto da amígdala cerebral de superdotados e dupla excepcionais no processamento das emoções? Respostas fisiológicas. Esse medo, essa percepção de risco, ataque, eu preciso me defender, ela traz alergias, febre, questões fisiológicas, imunológicas que podem disparar, vamos supor, doenças autoimunes, dores abdominais. Tem alunos que sentem dores abdominais fortíssimas, corre para o médico faz todos os exames e ele não consegue achar a origem. Então, ou ele joga ali para os pais uma hipótese diagnóstica, não, é isso. Mas ele fala, não tem origem. Sistema endócrino, todo o sistema fisiológico relacionado ao funcionamento da alimentação, estômago, intestino, aquilo tudo está funcionando normalmente, sem nenhum problema,
mas aquela criança está gritando de dor abdominal. A origem é a neurofisiologia da superdotação. Então, o que a área da saúde precisa entender? Existe uma correlação, isso já foi descoberto, já foi estudado, já tem fundamentos, tem estudos profundos com ressonância magnética, com medida de testosterona salivar, com vários instrumentos de evidências, que podem trazer evidências fisiológicas, físicas, dentro da ciência, da neurociência, para comprovar que aquela alergia que você procurou tanto e não achou, a origem pode ser o estresse contínuo, o esgotamento no ambiente escolar ou no ambiente parental. Então, trabalhando com os pais, quais são as razões, quais são os gatilhos que eu posso evitar no ambiente parental? Aí eu não vou entrar em conhecimentos profundos de funcionamento científico, eu vou entrar na tradução disso para a realidade. Né? O que isso impacta? O que você pode fazer em determinados momentos para evitar construir essas memórias e trazer essas doenças fisiológicas que poderiam ser evitadas em função de uma intensidade, de um metabolismo que está todo... Perdeu o sinal de internet ali dentro, né? A parte da interocepção, o sistema sensorial, o sistema emocional, eles não conversam mais ali dentro. E aí a criança se desregula, se desorganiza e a gente precisa ajustar esse sistema. É um trabalho muito sério, grave com a homeostase. Isso, gente, a área da saúde tem uma responsabilidade muito grande. Eu não vou ensinar para o médico, jamais, que eu não tenho a menor capacidade disso, como ele deve tratar um paciente. Mas sim, ele precisa saber, dentro dessa área da superdotação e da dupla excepcionalidade, o que é que vai ajudá-lo a compreender os sintomas desse paciente e conseguir um caminho diferente daquele que não está dando certo. Porque os pais vão para o médico, vão para o outro, muda de um para outro e não conseguem encontrar razão. Quer ver uma coisa que médicos precisam entender? O estresse, por exemplo. O que é que isso implica? Amígdala cerebral, estresse contínuo para repertório. Área da saúde, área da educação, área parental. Área da saúde, mastócitos. E quem descobriu foi uma cientista médica. E os cientistas na superdotação começaram a ver esse estudo e pensaram, opa, tem alguma coisa aí que bate com com o meu público. E essa teoria está tomando consistência, já tomou num grau já expressivo, mas está tomando cada vez mais consistência para apontar os mastócitos, que são os que são responsáveis pela a resposta dos mastócitos, que são aquelas células inatas que a gente tem, que todo mundo tem, que são considerados, numa linguagem mais popular, os vigias do sistema imunológico. Então, se os mastócitos perdem o sinal da interocepção, eles perdem o sinal da internet lá nesse corpo-mente de superdotados, eles vão provocar situações fisiológicas que é o médico que precisa ajudar esse paciente, esse superdotado em qualquer idade. Mas aí o médico fala, nem superdotação não tem nada a ver. Mas aí não vai tentar mudar de remédio, vai buscar um monte de exame, vai arriscar, testar medicações e no final ele vai chegar a uma conclusão, não achei. Porque o fio dessa meada está lá no sistema imunológico, fisiológico de superdotados, da neurodivergência, desse funcionamento diferenciado e superestimulável do sistema nervoso central de superdotado. E sistema nervoso central, a gente sabe que ele impacta, influencia o funcionamento como um todo. Então, esses mastócitos, eles estão diretamente envolvidos a reações alérgicas, regular ciclos menstruais. Então, a gente tem antecipação a precocidade da puberdade, a antecipação da puberdade, que às vezes
o endócrino ou a ginecologista vai tentar desencaixar aquilo. Não, a gente vai precisar dar uma medicação para essa menina que antecipou a puberdade, para que ela volte ao ciclo normal. E se essa menina for uma superdotada com determinados fatores, determinados impactos que tem relação com mastócitos, que já foi comprovado essa relação muito intrínseca com as reações imunológicas da superdotação, vai trazer um problema, gente. Pode trazer, o tratamento desse ginecologista pode impactar no desenvolvimento, na harmonização da puberdade dessa menina. E a gente precisa ter cuidado, porque quando existe a puberdade precoce, ela é tratada. Mas quando ela é tratada na criança típica, na pré-adolescente ou na criança típica, o impacto, realmente ela precisa reorganizar, porque quando ela se antecipa, naquele organismo típico, está fora do lugar, né? Está fora de ordem. É uma sincronia, por exemplo, uma dissincronia que não bate com aquele organismo. Mas a antecipação da puberdade numa criança atípica, ela precisa ter um olhar diferente. Aí precisa ter uma análise muito cuidadosa, cirúrgica, profunda, de como, e se é necessário, e se eu posso, como médico, regular, como ginecologista ou endócrino, regular isso. Porque eu estou ali com um organismo atípico, neuroatípico, que os mastócitos têm um funcionamento diferente, um impacto, uma influência diferente, e aquilo de sintomas que aquela puberdade vem mostrando, vem manifestando, eu preciso saber, é a sincronia? É o caso de tentar regular? Que medida essa regulação não vai impactar nesse organismo que é o inverso de uma outra menina típica, por exemplo, né? Então, esse cuidado é muito importante. Então, é possível, esses estudos já trouxeram que é possível que muitos superdotados sofrem em algum grau de doenças relacionadas aos mastócitos. Quem é que vai entender disso profundamente? Os médicos. Onde que isso implica na educação? Por exemplo, o que eu, professor, sala de aula, gestor, preciso entender? O estresse contínuo que qualquer sistema educacional, gente, qualquer, eu não falo de escolas. As escolas não têm responsabilidade sozinhas nisso. A gente tem um sistema maior e é esse sistema que traz todo esse dano. Então, qualquer ambiente escolar acadêmico, da creche, do berçário até a universidade, graduação e pós-graduação, existe um prognóstico de estresse contínuo, estresse de longo prazo. Esse estresse de longo prazo ativa respostas dos mastócitos. E aí ativa reações da amígdala cerebral. Isso estou falando para o professor na sala de aula. O que isso vai trazer? Por exemplo, só ligar aqui, gente, que está acabando a bateria, senão eu vou cair aqui antes do tempo. Pronto. O que isso vai trazer? Qual é a minha responsabilidade como educador, como gestor, como Estado, como MEC, que organiza o sistema de ensino, que maneja esse sistema de ensino, para que essa criança não desenvolva doenças físicas sem necessidade que podem ser evitadas. Por exemplo, saber que um ambiente escolar estressor, que ocorre bullying, inclusive de professores, e que a própria sobrecarga sensorial, e aí a gente precisa entender a relação do sistema sensorial com o sistema emocional, independente de se você tem problema com luz, com som, com etiqueta, existe um sistema sensorial que extrapola os 5 sentidos. Já foram descobertos mais de 23 sentidos. Então, esse sistema sensorial, ele tem um impacto forte com o sistema emocional. Os dois conversam. E isso, numa sala de aula, eu preciso entender que gera um estresse
de longo prazo que ativa a resposta dos mastócitos, que gera uma ativação das amígdalas, da amígdala cerebral, e que isso vai trazer um problema grave para a criança. Isso eu acompanho diariamente, eu sei que eu tenho colegas aqui, parceiros, que estão nesses bastidores e que sabem do que eu estou falando. Então, o que isso gera de acordo com os estudos? Esgotamento, burnout acadêmico, já foi denominado por um instituto dos Estados Unidos. Eles reconheceram que existe o burnout acadêmico em função do esgotamento contínuo, por acompanharem o ritmo contínuo e dar de série. Gente, a mesma coisa do exemplo que eu dou. Você coloca um carro 2.0 numa pista 1.0 cheio de cone na frente, esse motor fica arranhando. E o motor do superdotado e dupla excepcionalidade, ele arranha por 13 anos, 12 anos, dependendo de quando começou a educação básica, se foi no berçário, na creche ou na pré-escola, pode ir de 10 a 13 anos arranhando esse motor vai quebrar. Esse motor vai trazer questões de saúde, o médico precisa estar preparado para entender isso e para colocar na conta dos seus sintomas as questões de superdotados. Os impulsos, os gatilhos que estão na conta da educação, que vai levar essa criança para o consultório do médico. Então, precisa ter uma unidade, a gente precisa conversar, a gente precisa se unir, médicos, educação, tem que ter um trabalho multidisciplinar de compreensão dos fundamentos dessa condição, superdotação e dupla excepcionalidade. E eu vou contar uma coisa para vocês, isso é muito mais intenso do que quando a criança tem transtorno, quando ela tem uma deficiência intelectual, quando ela é típico com um problema até mais grave de deficiência intelectual, ou que tem só um transtorno, um nível 1 de suporte, 3 de suporte, ou que tem um TDAH muito, que atravessa muito a vida dessa criança, o superdotado e duplo excepcional é muito mais grave, sabe por quê? Autoconsciência. Percepção da realidade. O que os testes medem lá no VISC e é que às vezes os profissionais não entendem, não abrem esse número para entender o que eles dizem lá dentro, o que eles pontuam lá, que tem muito a ver com essa capacidade de abstração desses estímulos, com muito mais do que as outras crianças, com muito mais esponja, vamos dizer assim, que eles são umas esponjas sensoriais e emocionais, quanto mais alta for essa superdotação dentro do espectro da superdotação. Primeiro conhecimento que a área da saúde e a área da educação precisam saber. Superdotação é um espectro. E quando eu identifico um superdotado, ele sai da comparação com um grupo típico. E eles precisam agora ser comparados, serem trabalhados numa abordagem com o grupo deles. Eles encontraram a tribo, só que essa tribo também não é igual. Dentro dessa tribo tem um espectro. E dependendo de onde eu estiver nesse espectro, eu vou ter impactos muito mais graves, mais leves, mais moderados. E dentro do leve tem diferentes níveis de leve, níveis de moderado, níveis... Então, por exemplo, uma criança com superdotação, um aluno em qualquer idade com superdotação profunda, ele corre um alto risco de desenvolver problemas de saúde mental muito mais graves, porque ele está com um impacto de estresse contínuo muito maior. Um avanço, uma adequação, uma diferenciação para esse aluno tem que ser de extrema importância, ela tem que ser muito diferente daquela adequação que vai dar para um aluno que está no início do espectro ou no meio ali do espectro da superdotação. Não pode ser a mesma coisa, a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixa, porque isso vai trazer um problema. Então, o pessoal da educação precisa entender onde há adequação curricular.
Precisa entender, professor, meus colegas amados e diretores, meus colegas amados, que quando a gente ignora esse impacto, a gente está adoecendo uma pessoinha, adoecendo um aluno. A gente está gerando problemas sem noção disso. Porque eu tenho certeza que se um educador que é tão que se desempenha tanto para cuidar dos alunos, até tira dinheiro do bolso para comprar material, que isso acontece muito, para dar o melhor para os alunos quando a escola não colabora, o Estado não colabora, o professor faz isso, eles jamais vão continuar adoecendo crianças superdotadas por se negarem a fazer as adequações, as diferenciações que eles precisam, se eles conhecerem o risco disso. Porque eles podem se colocar no lugar desses pais, eles podem ter filhos neurodivergentes também. Então, o que a gente precisa entender disso tudo, desse compilado? Médicos, agentes de saúde, enfermeiros, sabe aqueles enfermeiros que ficam nas escolas? Geralmente é escola particular, né? A pública, infelizmente. Mas que eles recebem muitos alunos na enfermaria com diferentes problemas. Gente, meu neto já esteve na enfermaria com graves problemas que não era de saúde, né? E que custou a descobrir, porque assusta até a mim, que como especialista de superdotação, de você pensar, será que é? Então, a gente precisa conhecer o enfermeiro que atende em escola, desse enfermeiro, ao agente de saúde que atende a saúde na família, porque você pode estar dentro de uma família de neurodivergentes, e o médico colocar na conta dele esse impacto, essa influência. E os professores se corresponsabilizarem, infelizmente, nós da área da educação, pela saúde dos nossos alunos. Gente, não tem como escapar. Não tem como nós, professores, escaparmos da corresponsabilidade por problemas de saúde física e mental dos nossos alunos superdotados e com dupla excepcionalidade, principalmente com dupla excepcionalidade que a gente ignora a superdotação. E eles têm um sofrimento muito maior, porque dupla excepcionalidade são dois funcionamentos antagônicos dentro da mesma pessoinha, é um cérebro em alto funcionamento para um lado e alto funcionamento para o outro, desafios, algumas disfunções, algumas necessidades, algumas desabilidades. E tem uma super função que um grupo de componentes cognitivos traz para aquele cérebro, que tem uma desabilidade, tem uma disfunção que outros componentes, um ou dois, trazem para do outro lado daquele cérebro e que vai fazer com que esse duplo excepcional viva um desafio duplicado. A própria dupla excepcionalidade já se constitui uma sincronia, uma dissincronia, porque é uma bipolaridade. A sincronia mais extrema, ela acontece com o duplo excepcional. Tem gente que espalha por aí, porque a sincronia de superdotado não ficam dizendo que não é dupla excepcionalidade. Mas o duplo excepcional, ele tem as sincronias muito mais extremas. O sofrimento é muito maior e a gente precisa conhecer profundamente esse público que é negligenciado no Brasil, é ignorado no Brasil. Então, eu vou olhar agora algumas perguntas que vocês colocaram para ver se eu consigo responder algumas. Só o TOD não é tão comum. Pronto, pulou. Só o TOD não é tão comum, precisamos verificar profundamente antes de fechar o diagnóstico. Gente, TOD é raríssimo. Quando vocês receberem um diagnóstico de superdotação, superdotado e com TOD, abram o olho. Não que não possa existir, mas é raríssimo. A estatística de você ter um TOD dentro de uma escola que tem em torno de acima de 500 alunos, ela é raríssima. E a gente vê 3, 4 TODs dentro de uma mesma escola, até numa sala de aula, esse diagnóstico.
Isso não se encontra, essa conta não fecha não, gente. Então, cuidado com o diagnóstico de TOD. E o diagnóstico de TOD, ele é o mais, entre aspas, em relação ao diagnóstico diferencial, ele é o mais visível, né? Ele tem limiares muito mais, menos desafiadores de você identificar. Então, cuidado com isso. A neuropsicóloga diz que pode acontecer TOD com superdotação. Pode. Qualquer transtorno, ele pode atravessar a superdotação, pode se sobrepor à superdotação. O que eu estou falando é que precisa ter cuidado, principalmente com TOD. TEA, TDAH é mais comum de acontecer, mas não é tão frequente. Existe também muita confusão de diagnóstico de TEA e TDAH. Nos fundamentos, eu vou trazer isso como fundamento para você conseguir colocar essa lupa e enxergar melhor esse cenário para entender se você está diante de um possível superdotado atípico, que é o superdotado duplo excepcional. Minha filha não sabe ler aos 7 anos, está investigando TDAH e transtorno de sensibilidade, mas ela tem... Ai, que pena, gente, queria falar... Ela tem uma percepção de mundo muito aguçada. Pode ser superdotado? Vou dizer um detalhe para vocês, gente, sobre não saber ler aos 7 anos com superdotados. Existem determinados bloqueios, entre aspas, que tem muito a ver com o sistema de funcionamento cognitivo da decodificação da leitura escrita, que aquela criança, ela passa essa percepção de que ela não sabe ler. Mas, como você colocou, essa percepção aguçada, ela lembra comunicação verbal, por exemplo, né? Ela lembra essa capacidade de compreensão. Por que nessa capacidade de compreensão está sendo influenciada por uma dificuldade de leitura? Tem um estilo de aprendizagem predominante superdotado que ele simula uma dificuldade de leitura porque para a criança conseguir ler, para o aluno conseguir ler, ele precisa de um determinado suporte. Não é dificuldade de leitura, não é porque ele não sabe, não tem a ver com a inteligência. Então, são coisas que a gente precisa aprofundar no entendimento da superdotação. Doutor, é comum a camuflagem afetar a lateralidade? Meu filho está se descobrindo canhoto aos 11 anos. Muito, viu? Eu não consigo ver o seu nome. É muito comum. Um cuidado. Sabe quem ajuda a camuflar a lateralidade? Escolas e os pais. Porque, gente, eu não sei de onde tiraram que todo mundo tem que nascer destro. Que quem não é destro, quem não é extrovertido, é torto, né? Já está quebrado. Precisamos consertar os canhotos, os ambidestros e os introvertidos. E extroversão, introversão, um traço de personalidade. Quem não é destro, quando a gente fala de lateralidade, isso eu vou trazer também nos fundamentos, a gente está falando, sabe de quê? Lateralidade está falando de função cerebral. A gente está falando dos hemisférios cerebrais. Não é da mão que come com a direita e chuta com o pé esquerdo. O canhoto, ele tem uma relação muito intrínseca com capacidade lógico-matemática, por exemplo. Se você trabalha para consertar esse canhoto, que as escolas têm muito isso, né? Porque eu tive um dia, meu Deus, como eu errei por ignorância. As escolas, mas foi muito tempo, tá? Muitos anos atrás, muitos aqui escondidinhos. As escolas têm uma visão deturpada de que precisa ensinar as crianças a escreverem com a mão direita, porque vai ser mais fácil. Se essa criança tiver nascido canhota ou ambidestro, porque a ambidestria, ela é uma consequência do canhoto. Todo ambidestro, ele foi canhoto primeiro. E a ciência diz isso. E isso tem a ver com a comunicação entre hemisférios cerebrais. Se eu vou modificar uma lateralidade que foi camuflada, o seu filho, ele está se descobrindo aos 11 anos. Não está descobrindo que ele é canhoto. Ele está se descobrindo. E quanta coisa ele teve que camuflar de capacidade de conhecimento, de desenvolvimento cognitivo e intelectual, quando ele teve que camuflar, ele teve que podar o desenvolvimento desses hemisférios cerebrais, que nele, como canhoto, ele se desenvolvia de forma diferente.
Então, a camuflagem afeta, sim, gente, muito a lateralidade. Não tentem mudar um canhoto, porque vocês estão mexendo no cérebro dele, não é na mão. Vocês estão abrindo o cérebro, colocando uma chavinha de fenda. Deixa eu emendar, deixa eu misturar aqui. Isso vai dar problema. Deixa eu ver aqui, fiquei sem entender. O que você ficou sem entender, meu amor? Que eu queria orações indulgenciadas. Eu queria saber o que você ficou sem entender para ver se eu posso ajudar. Ó, filha de 10 anos torceu o pé na escola, no dia seguinte pediu cadeira de roda e muleta, não aguentava pisar, fez raio-x, ressonância, tomografia, não deu nada que justifique a dor que ela estava sentindo. Médicos, ela estava sentindo dor, mas não é a dor de uma fratura. Não é a dor. Se você quiser entender essa dor para você ajudar esses pais, até de repente nem colocar aquele negócio, como chama, gente, acorde no pé, aquele trem, o gesso, né? Não engessar, porque isso pode trazer um problema, talvez, dependendo do caso. Tenta entender o impacto disso que eu falei antes, do sistema de memória, das amígdalas cerebrais, dos mastócitos, do impacto neurofisiológico e fisiológico, para saber que essa criança estava de verdade sentindo dor. Ela não estava fingindo. A maior dor é essa. Só que não era a dor da torcida do pé. Outra coisa que meu filho está em fase de diagnóstico e meu esposo percebe características parecidas, talvez. Que também seja superdotação. Gente, altas habilidades de superdotação, eu só leio superdotação, tá? Eu já expliquei isso num vídeo que tem lá no meu, que foi do Pod People, que eu fiz com a Bia, que eu expliquei, e também com o Lutz, por que eu só falo superdotação. Eu sei que altas habilidades de superdotação no Brasil é a mesma coisa, mas eu quero me agarrar à superdotação para a gente ir desvinculando para um dia. Meu sonho de consumo é que esse conceito no Brasil seja transformado. Ele não mude, porque ele vem mudando há 52 anos e não causou nenhuma transformação. Ele precisa ser transformado, redimensionado, redirecionado. Então, eu vou ler sempre superdotação. Meu esposo também acha que pode ser superdotação. Ele tem ansiedade e depressão. Principalmente se for, ele pode ter um estado depressivo, que não necessariamente é uma depressão, mas tem uma depressão existencial, né, que é muito presente nessas crianças superdotadas, principalmente com identificação tardia. A neuropsicóloga disse que pode, não, isso aqui eu já falei, laudei o diagnóstico deu QI 133, superdotado, não pelo QI, né, mas também. Criança no mundo da lua pode ser assincronia. Criança no mundo da lua é criança com superexcitabilidade imaginativa, pode ser. Criança que está deslocada do ambiente escolar. Criança que o sistema atencional funciona de uma forma completamente diferente do comum, porque a gente acha que a criança ela precisa estar focada, ter uma atenção concentrada. Gente, superdotado, quase nenhum pontua em atenção concentrada, sustentada, mas ele tem mais, ele mobiliza mais atenção seletiva, atenção alternada, mas dependendo de como esses testes forem aplicados, não vai dar nem isso, vai dar um déficit que ele, na verdade, não tem. Então, criança que vive no mundo da lua, existe a sincronia impacta nisso quando tem uma diferença muito grande, a discrepância da idade mental com a idade cronológica, e ela está sempre situada no outro degrau, né? E às vezes elas se dispersam para se proteger. Pode ser uma esquiva saudável, uma distração saudável. Tem alunos superdotados que eles se distraem para parar de sofrer, para eles suportarem o tédio. Então, nem sempre, quando você vê um aluno distraído, desatento, é porque ele tem uma questão de atenção. Muitas vezes, para prestar atenção no professor, para conseguir focar, ele precisa estar fazendo outras coisas. Gente, o cérebro, o sistema atencional de superdotado não funciona um de cada vez. Todo o sistema dele trabalha no modo complexidade, ou seja, muita interconectividade, muitas conexões ao mesmo tempo.
E isso traz uma necessidade de colocar essas estações para funcionarem. Aliás, elas funcionam ao mesmo tempo. Às vezes, esses alunos, essas crianças até em casa, eles precisam fazer várias coisas para conseguir focar naquilo que precisa focar. E a gente precisa entender que isso é necessário. Por exemplo, tem um pai relatou que a filha subia em árvore para poder conseguir ler, que ela ficava de cabeça para baixo, que ela lia o trabalho de casa, a tarefa de casa, ou o livro que ela precisava ler, andando de patins, e aí ele levou no médico para dar uma medicação para diminuir o movimento. Quando a gente viu o processamento sensorial dessa menina, incrível, e a capacidade de compreensão da realidade, de apreensão de conhecimentos abstratos, aí eu pedi, por favor, não faça isso. Porque você está manejando um funcionamento que ela precisa correr no patins para ela conseguir ler com proficiência. Ela precisa ficar de cabeça para baixo, subir na árvore, correr de um lado para o outro, gritar, cantarolar, para ela conseguir que o cérebro absorva com toda a propriedade aquele conhecimento. Então, a gente precisa entender muito, gente, esse funcionamento dessas pessoinhas. Eu tenho um QI de aproximadamente 145, eu acho que a minha filha de 2 anos também tem muito elevado, se pode, com apenas 2 anos, fazer um diagnóstico. A gente pode identificar os sinais da superdotação, ou fazer um prognóstico de acordo com os estudos já a partir de bebê. Por que que eu sempre oriento que seja a partir de 2 anos e meio? Porque a partir de 2 anos e meio eu já posso ter o meu psicólogo aplicando testes para a gente entender o funcionamento cognitivo também. Então, o ideal é que seja a partir de 2 anos e meio, mas que não passe de 3 anos, gente. Se passar de 3, não deixa passar de 4. Se passar de 4, não deixa passar de 5. Se passar de 5, corre. Né? Agora, claro que os pais, existe também uma tese de que os filhos que são identificados tardiamente é porque os pais também são superdotados, porque eles não viram nada demais. Ah, isso aí eu era assim, eu tive isso, e tô aqui, não aconteceu nada, não tem nada comigo. E muitas vezes os pais são impostores, eles têm a síndrome do impostor e eles não acreditam na superdotação do filho. Quanto mais superdotado os pais, mais corre o risco deles duvidarem da superdotação dos filhos, porque eles cresceram duvidando da capacidade que eles têm. Eles não foram identificados, né? Ou se foram, eles não foram trabalhados, respeitados, acolhidos, não tiveram a possibilidade de trabalhar no ritmo próprio deles para conseguir acreditar naquele potencial e hoje olhar para o filho e enxergar que ele também tem uma capacidade implícita. Para fechar, vou responder mais 2 perguntas. A sincronia. Maril Costa, eu acho. Né? Marilo. Gente, esses perfis não tem o nome direitinho, né? A sincronia é o sintoma macro da superdotação, porque a sincronia é aquilo que ele já nasce inato. A gente não desenvolve a sincronia, a gente não trata de assincronia. A sincronia é o lugar do superdotado fora da criança típica. Todo superdotado tem uma criança típica, um adulto típico, um adolescente típico dentro dele, porque esse corpo aqui de cada pessoa, de ser humano, ele tem o seu organização, o funcionamento típico, mas a neurodivergência, ela vem para tirar isso do lugar, e isso é a sincronia, é essa discrepância entre todos esses movimentos, é essa montanha-russa interna, é essa luta com me encaixar, é a lateralidade que é diferente, tem a sincronia acadêmica, tem a sincronia social, tem a sincronia mental, intelectual, a sincronia física, psicomotora, motora, tem a sincronia, gente, em todos os domínios, e a gente precisa identificar em quais deles o impacto é maior para ajudar essa criança.
Meu filho frequenta a escola, porém, sempre cumpriu apenas 60% da carga horária obrigatória. Nas férias, ele nunca adoece. Sempre teve asma, tireoide aumentada. Quando está na escola, médicos, professores, somos corresponsáveis dentro de uma sala de aula e o Estado muito mais, porque não dá condições para que isso se transforme no Brasil, para mudar essa legislação danosa. Não é a culpa da legislação, gente, para mudar esse conceito danoso, para não acontecer isso. Das crianças terem uma doença no período letivo e não terem essa doença no período de férias. O meu se desregula e chora muito, vejo muito sofrimento nele. Por favor, se não fez avaliação, avalie e tente encontrar o funcionamento dele. Bom, gente, eu vou encerrar agora, mas eu queria pedir uma coisa assim para vocês encarecidamente. Com tudo isso que eu trouxe, inspirada pelas perguntas que eu recebi, que muitas me deram medo. Um medo existencial que eu tenho todo dia, vendo o sofrimento dessas pessoas. Pais, por favor, peçam para os professores dos filhos de vocês entrarem nesse curso de fundamentos. E eu pedi para a minha equipe ver um plano especial para o professor dos filhos de vocês. Então, se os pais apresentarem os professores dos filhos, grupos da escola do professor do filho, porque é bom que seja o grupo completo, professor, coordenador, orientador, quanto mais melhor, vai ter um plano muito especial, que eu pedi para fazer isso, gente, porque a educação, minha área de paixão, ela está adoecendo as crianças, isso não é justo. Então, eu pedi, a gente está só com 20% das vagas, por isso que a gente precisa, eu queria muito aumentar o contingente de professores e da área da saúde, né? Que nós já temos, eu queria aumentar esse contingente. Então, peçam aos professores dos filhos para procurarem minha equipe e ver que plano especial é esse. Outra coisa, o conteúdo dessa formação vai ser inédito. Eu dei uma formação premium que quem participou não vai se arrepender, porque eu não sei se eu vou dar conta de dar outro, de tão intenso que foi. Cada um que participou recebeu em torno de mais de 100, 150 ou até mais estudos, referências, livros, pérolas em PDF, de livros, de conteúdos com referências de estudos que eu acho que nunca viu, inclusive links de sites para entrar e investigar profundamente aquele aspecto. Eu fiz questão de dar muito, porque eu queria formar um grupo que começasse a entender o que é a superdotação profundamente e começasse a ajudar a disseminar, formar essa massa crítica, essa consciência crítica. Só que agora eu vou investir um pouco mais em cada tópico. Por exemplo, esse agora é o tópico identificação, superdotado e 2E. A formação premium deu um universo enorme, muito abrangente, com muita ciência e muito material para que pudesse ampliar ainda mais. Agora eu vou pegar tópicos específicos para a gente entrar dentro disso. Vamos entrar agora na identificação, tudo que eu preciso. Aí depois a gente vai pegando cada tópico. Então, por favor, não animem os professores, se possível, os médicos dos filhos de vocês. Falem para eles, isso é importante para entender esses impactos dos sintomas que acontecem com essas crianças. E os pais que estão assistindo essa live, envia a aula inaugural para o médico do seu filho, para a escola, para o professor, para a gente fechar. Nós estamos na última semana, né, das inscrições, com esses 20% de vagas, para fechar acho que até sexta-feira. Acho que sim, depois vocês olham lá, que esses dados eu não tenho na cabeça. E para começar já a semana que vem. Eu tô doida para chegar esse dia com um monte de coisa. E cada dia refinando mais e colocando coisas, porque tem muita coisa, gente, para gente estudar. Estudar
aprofundadamente. E pais, vai ter o curso de pais, mas esses pais autodidatas que gostam muito de aprofundar, podem fazer os dois, são muito bem-vindos nesse, são muito bem-vindos no outro. Vai ter uma diferença, o conteúdo é, como eu expliquei para vocês no início, o repertório é diferente, tem conteúdos da superdotação dupla excepcionalidade com o repertório diferente, mas é importante que vocês façam esse da educação parental, que vai ser em julho, porque vai falar da aplicação disso dentro de casa, né? Dentro da família divergente, neurodivergente, mas quem quiser fazer isso vai ser muito bem-vindo, porque vai entrar naquela questão do aprofundamento para conhecer o funcionamento com toda a base científica, embora ela tenha também no outro. Então, quem quiser se inscrever ainda, tentar ver, eu estou falando, mas eu não sei nem se ainda tem, porque esse 20% era até a semana passada, é www.zenirribeiro.com.br. Esse link está na bio. É só botar o www.antes, o meu nome é Zenir Ribeiro e .com.br. Gente, foi um prazer estar com vocês. Um beijo grande, muito obrigada para as pessoas que estiveram presentes. Essa live vai ficar gravada por um período, né? Eu não sei, a equipe que organiza essa logística, minha equipe querida, então vai ficar durante um período, mas eu agradeço muito àqueles que estiveram presentes, né? Muita gente parou um domingo para escutar, para entender. Isso é muito lindo, gente. Isso é um diferencial muito grande, porque é querer entender o funcionamento de pessoas. Isso é muito importante. Um beijo para todos e até a próxima.